Fala, meus melhores! E aí, bom ou não bom? Bom demais da conta, né? Por aqui, professor Ailton Domingos na voz, professor Vinícius na língua de sinais e nós temos uma aula de geografia para vocês. Hoje, a nossa aula é sobre China versus Estados Unidos. Aula para o agrupamento H, 8º ano. Mas e aí? Você está achando que esses dois países estão em conflito, estão saindo na porrada, estão brigando? Não é bem sobre isso que nós vamos falar hoje, mas sim sobre a disputa tecnológica entre essas duas grandes nações e como eles estão expandindo a sua influência pelo mundo. Para começar a nossa aula de hoje, vamos entender um pouquinho melhor algumas características da China. A China, de acordo com dados do IBGE em 2020, tinha uma população estimada de 1,4 bilhão de pessoas. Isso mesmo, é o país mais populoso do mundo. Seu produto interno bruto, PIB, a soma de todas as riquezas que esse país produz, é de 14,34 trilhões de dólares, sendo a segunda maior economia do mundo, detentora do segundo maior PIB do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O índice de desenvolvimento humano, em 2019, era de 0,761, ocupava a posição de número 84. Logo, entendemos que o índice de desenvolvimento humano chinês não acompanha a sua forte economia, né? Amigão, mas será que a China sempre foi essa grande potência? Sempre foi aí um país rico, com economia muito forte? Não. Bom, a China, ela é conhecida como o dragão que cospe fogo, justamente em decorrência do seu rápido crescimento econômico. E o dragão ser um ser mitológico para os chineses. Até 1949, a China estava submetida aos interesses do capitalismo mundial e era uma grande fornecedora de matéria-prima e consumidora de produtos industrializados. A partir de 1949, com a Revolução Socialista, a ideia é mudar essa lógica. No entanto, é apenas a partir de 1976, com a abertura econômica da China para investimentos estrangeiros, que nós começamos a ver sinais de melhoras econômicas para a China. Além da abertura econômica, nós também vamos assistir outras medidas, como investimentos em educação, pesquisas científicas, produção tecnológica, força militar, infraestrutura e desenvolvimento industrial. Alguns anos depois, entre 1990 e os anos 2000, a China apresentou crescimento de 10% ao ano. Isso mesmo, foram 10 anos crescendo 10% ao ano. Em 2005, a China detinha o 5º maior PIB do mundo. Já em 2010, era a segunda maior economia mundial e se consolidou nessa posição até atualmente. Além dos fatores que nós já citamos, parte do crescimento chinês também se deu em decorrência de pouco rigor ambiental, não tinha ali leis ambientais rígidas que deixavam o processo produtivo mais caro, uma grande extensão territorial e populacional, o que permitia bom desenvolvimento industrial, a ocorrência de baixos salários, o que atraiu aí empresas estrangeiras, e facilidades fiscais e tributárias para exportação. Atualmente, nós podemos dizer que o modelo econômico que ocorre na China é o socialismo de mercado, que é um modelo político e econômico chinês. Esse modelo ele é pautado pela forte presença das empresas estatais associadas ao capital estrangeiro, como também controle social marcado pela ausência de democracia imposta pelo Partido Comunista da China, o PCC. Para você ter uma ideia,
Alguns sites de busca, como o Google, não podem ser acessados na China e os conteúdos que chegam à população passam por um filtro do Partido Comunista da China. O forte controle político que esse partido exerce sobre o povo chinês é uma origem aí de tempos remotos da China, né, amigão? Na próxima imagem, nós temos um mapa onde nós podemos observar como o espaço chinês está dividido. Aqui, nessa região rosa mais escura, onde está passando a bolinha vermelha para vocês, nós temos as áreas litorâneas, que são áreas marcadas pela abertura econômica e pela modernização. Os quadradinhos brancos na imagem representam as zonas econômicas especiais, as ZEEs, que foram as primeiras áreas a se abrirem para o capital estrangeiro e receberem indústrias de outros países. A área em rosa mais claro, logo atrás aqui da região litorânea, é um espaço que serve como exército de reserva para as fábricas das zonas econômicas especiais e uma possível área de modernização. As partes em rosa mais claro são as áreas destinadas aí à reserva de matéria-prima, regiões pouco ocupadas. Durante muito tempo, os produtos que eram fabricados na China eram produtos com pouquíssima tecnologia e cópias de outros produtos, os famosos Xing Ling, celular falsificado, relógio falsificado, caixinha de som aí por Bluetooth falsificada. Esses eram os produtos fabricados na China. Atualmente, as indústrias chinesas, isso mesmo, as indústrias que nasceram da China, que são próprias da China, são indústrias de altíssima tecnologia. Quer um bom exemplo? Pega aí o próximo slide para vocês verem como a China está expandindo a sua influência pelo mundo e levando muita tecnologia. Algumas marcas já são até conhecidas por nós aqui no Brasil, como a Xiaomi, empresa aí que fabrica telefones celulares. Além disso, nós temos a Huawei, que é produtora de modems, de antenas para internet 4G que movimentam aí os nossos celulares. Nós temos também fábricas automotivas, como a Chery e a Jack e a Lifan. Outras indústrias, como a TCL e a Lenovo, foram adquiridas por empresas chinesas. A TCL fabrica aparelhos de televisão. Aqui no Brasil, ela era conhecida também como sempre Toshiba. E a Lenovo adquiriu a Motorola e a IBM, fabricando celulares e componentes para computador. Viu aí? A China não fala mais apenas de produtos Xing Ling, mas também de produtos com muita tecnologia agregada. Amigão, e como que o capital chinês pode ser percebido aqui no nosso país para além desses produtos que nós citamos, dessas marcas que já estão no nosso cotidiano, né? Entre 2003 e 2019, a China investiu 72 bilhões de dólares no Brasil. Isso representa 37,3% do total investido por estrangeiros. Esses investimentos, eles estavam concentrados principalmente na exploração de petróleo, indústrias processadoras de soja, tão quanto em fazendas produtoras de soja e em companhias que exploram minério e que distribuem energia elétrica. Além disso, a China propôs a criação de um fundo no Banco Industrial e Comercial da China, um fundo de 21 bilhões de dólares, que seria utilizado para financiar projetos de infraestrutura aqui no Brasil. Em 2015, houve o ousado projeto de construção da ferrovia transcontinental, que ela ia cortar todo o território brasileiro, outros países da América do Sul e ligariam o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. E essa obra de infraestrutura, ela não seria feita por acaso. Sairia do Rio de Janeiro, passaria por Minas Gerais, por Goiás, por Mato Grosso
e seria responsável por facilitar a logística de transporte de matérias-primas brasileiras para a China, resolvendo os problemas chineses na logística de transporte de matérias-primas vindas aqui da América do Sul. Em 2008, a China passou a ser o principal parceiro econômico brasileiro. Isso significa que a China passa a ser o país ao qual nós mais vendemos produtos e também o que nós mais compramos produtos. 26,8% de todos os produtos que são vendidos pelo Brasil são vendidos para a China e 19,2% de todos os produtos que são comprados do Brasil nós compramos dos chineses. Nosso segundo maior parceiro econômico é os Estados Unidos. Professor, então tá de boa a nossa relação aí com a China? Tá tranquilo? Tá sossegado? Bom, ainda que a gente venda mais produtos para a China do que compramos, nós precisamos entender que nós vendemos commodities, produtos com pouco ou nenhum processo de industrialização, o que dá baixo valor agregado, e importamos dos chineses tecnologia, que é bem mais caro, então não é tão legal assim, né? Como vocês podem ver, o capital chinês ele está presente no território brasileiro principalmente para facilitar a infraestrutura e possibilitar uma melhor distribuição da matéria-prima brasileira para o mercado chinês, o que dá para perceber que um dos interesses da China no nosso país é os seus próprios interesses econômicos e não um desenvolvimento econômico do nosso país. Isso também não é tão legal, né? Então vamos para as atividades, meus queridos. Bom, nós temos duas atividades para hoje. A primeira é bem simples. Pesquise a qual país pertence as fabricantes de alguns produtos que você tem aí na sua casa, como smartphones, eletrônicos, vestuários e eletrodomésticos. Lembre-se, você não vai pesquisar o made in, aonde ele foi produzido, mas sim a qual nação pertence essa empresa. Por exemplo, a Nike, que fabrica roupas, a sede, ela foi criada, ela pertence a qual país? Beleza? Questão número 2. Os investimentos chineses realizados aqui na América Latina, em especial no Brasil, que foi o que nós mais falamos, eles visam o desenvolvimento tecnológico dessas regiões? E aí, sim ou não? Pensa aí, faça a sua resposta, já deixo aqui para vocês as nossas habilidades estruturantes. A nossa aula está chegando ao fim. Forte abraço, valeu demais e até a próxima!